Cristo, como seu divino poder, nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4. Programa da Fé. De volta à palavra original. A paz bendita de nosso Senhor Jesus seja com todos. Nós estamos dando sequência à mensagem intitulada A Estatura de um Varão Perfeito, e estamos na segunda parte. Ouvintes preciosos, atentemos para o versículo 4 da segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Há muitas pessoas desejando a natureza divina sem ter escapado da corrupção que há no mundo. Está escrito na primeira carta de João, capítulo 2, do versículo 15 ao 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Tiago ainda disse, na sua carta, capítulo 4, versículo 4: Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? E qualquer que se constitui amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Suponhamos que pegamos um porco, damos banho nele, passamos um talco, um perfume, coloquemos um colarzinho bonitinho nele. Vocês acham que o porco, vendo o portão aberto, vendo do outro lado lama,
a natureza dele não vai falar mais alto e vai voltar para a lama? Mas se aquele porco for transformado em um cordeiro e visse a lama lá fora, o portão aberto, a ovelha ou o cordeiro iria se lamear, rolar na sujeira? Não. Não, porque a sua natureza foi mudada de porco para cordeiro. Assim, mesmo que nós queiramos ser diferente, jamais conseguiríamos por nós mesmos. Mas Deus deixou promessas através das quais nós podemos ter uma verdadeira transformação. A primeira promessa é a de perdão dos nossos pecados, que está em Isaías capítulo 1. Nós encontramos no versículo 18. Vinde e argui-me, diz o Senhor, ainda que os nossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão brancos como a branca lã. Isso porque Deus deixou-nos uma promessa de sermos justificados, que é mais do que perdoados, aos Romanos capítulo 5. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A fé vem pelo ouvir a palavra. Romanos 10, versículo 17. E a palavra diz em Marcos capítulo 16, versículo 16: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. O batismo só não salva, mas não há salvação sem o batismo, porque o batismo, na verdade, é a obra sendo expressada, aquela fé sendo expressada através das obras. E o crente, o pecador arrependido, se submete ao batismo. E ele sendo batizado, o nome de nosso Senhor Jesus invocado sobre ele, ele é justificado, ele é perdoado, seus pecados são esquecidos por Deus. Isaías capítulo 43, versículo 25. Eu mesmo sou o que perdoa as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados eu não me lembro. Miqueias 7,19. E tornar-se-á apiedar-se de nós, e subjugará os nossos pecados, e os lançará nas profundezas do mar.
Deus zera o nosso passado, mas o crente continua avante. Ele vai para a etapa da santificação, porque ele creu no sacrifício. E crendo naquele sacrifício, acontece que o poder do sangue de Jesus purifica a sua consciência. Nós encontramos aos Hebreus, capítulo 9, versículo 13 e 14. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santificam quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. A sua mente purificada fica em linha com a palavra. E se ela está em linha com a palavra, ela vai se separar, conforme a segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos 17 e 18. Pelo que diz: sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada imundo, e eu vos recebereis, e eu serei para vós pai, e vós para mim filhos e filhas, diz o Senhor. A pessoa se santifica, se separa. Aos Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Uma vez santificado, Deus te batiza com o Espírito Santo. Está escrito em Gálatas, capítulo 4, versículo 6. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Pai. De fato, quem atinge essa etapa nasceu de novo. Porque o nascimento completo é quando a pessoa recebe o batismo do Espírito Santo. Uma criança não nasce completamente quando saiu da madre. Há crianças que saem da madre, só que nasce morta. Ela tem que receber o fôlego de vida. Assim somos nós. Saímos da água, nascemos da água, mas precisamos nascer do Espírito. Jesus disse em São João 3, quem não nascer da água e do Espírito, da água quando somos batizados, do Espírito quando recebemos o Espírito Santo. Então, escapamos, sim, escapamos da corrupção que pela concupiscência há
no mundo, temos escapado. Vê você a quem São Pedro está dirigindo? É a igreja. É claro que aqueles que não são crentes e que desejam ser participantes da natureza divina, aí está a prescrição, começando com o arrependimento e o batismo em nome de nosso Senhor Jesus. Atos capítulo 2, versículo 38, está escrito: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Sim, Pedro está dirigindo a igreja, mas se você tiver vontade, você pode também ser participante. Ele está dirigindo àqueles que estão em Cristo e têm sido exaltados sobre estas coisas. Não que eles mesmos se exaltaram, mas que Cristo os exaltou. Agora, não digo isto de maneira ofensiva para ninguém. Em dias passados, estávamos numa campanha e uma irmã de cor disse: posso testificar? E eu disse: como não, irmã? E ela disse: eu quero testificar para a glória de Deus. E disse: eu não sou o que devo ser, nem tampouco sou o que quero ser. Porém, uma coisa segura é que não sou o que era antes. Ela havia sido tirada de algo, e assim conhecemos que temos passado da morte para a vida. Quando olhamos para trás e vemos de onde temos sido tirados, não somos ainda o que queremos ser, e nem ainda somos o que devemos ser. Porém, uma coisa pela qual estamos agradecidos é que não somos o que antes éramos. Provérbios 4:18, porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Estamos em caminho, estamos em processo, havendo fugido, escapado da corrupção do mundo. Sim, estamos agora em um nível muito mais alto. Agora, a esta classe de pessoa está falando o apóstolo Pedro. Ele está falando às pessoas que hajam escapado dessas coisas. E em seguida, no versículo 5, ele diz: vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude a ciência, a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade ao amor fraternal, e ao amor fraternal caridade, que é o amor ágape de Deus. Ouvintes,
todas estas coisas mencionadas, elas estão em Cristo. Ele foi o varão perfeito. Está escrito em Hebreus capítulo 10, versículo 5. Pelo que entrando no mundo diz, sacrifícios e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Aquele corpo foi preparado no ventre de Maria, e ele recebeu a plenitude do Pai. Portanto, Jesus Cristo foi o Pai encarnado, e ele foi como homem o varão perfeito. Era um homem ungido. Atos 10, 38. Depois do Pentecostes, é um povo ungido. Tudo que Deus era, derramou em Cristo. Tudo que Cristo era, derramou em sua igreja. Portanto, se nele estava essas 7 virtudes na sua igreja, que toma o seu lugar na terra, ela é o seu corpo. Colossenses 1:24. Regozijo-me no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja, e ele é o cabeça da igreja. Colossenses 1:18. E ele é a cabeça do corpo da igreja. Portanto, se nele havia fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal, na sua igreja tem que ter essas coisas. Nós vamos para a oração da fé. Senhor Deus, mais uma vez eu peço que o Senhor abençoe os nossos irmãos, pelo poder da tua palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo, que o enfermo seja curado, oprimido libertado, as mentes esclarecidas pelo poder da tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém.